Amigos e amigas, é uma alegria nos encontrarmos mais uma vez aqui no nosso programa Pergunte e Responderemos. É uma oportunidade que você tem de esclarecer as suas dúvidas, entender melhor o Evangelho, entender melhor a doutrina católica e viver melhor a sua fé. Nós precisamos ter uma fé robusta, né? Uma fé que é a fé da igreja. A igreja não tem crise de fé. Quando a gente vive na fé da igreja, a gente não tem crise de fé. Quem quer viver a sua fé acaba tendo crise, mas quem vive pela fé da igreja não tem crise de fé. Você pode encaminhar para nós as suas perguntas de várias maneiras, né? Temos o e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Temos o telefone que agora também é o WhatsApp, 12 31 86 26 00, né? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a fazer um programa bem feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, né? Nós queremos então começar a responder as perguntas que já chegaram nesse primeiro bloco. São as perguntas que vieram pelo WhatsApp, vieram pelo e-mail, né? E também no segundo bloco as perguntas que chegaram da mesma forma. Começo aqui pela pergunta da Maria Lucileide. Ela diz assim: o meu esposo se tornou protestante. Ele insiste que eu vá para a igreja com ele e eu não consigo. Não me sinto bem lá. Estou agindo errado? Maria, eu digo que não. Por que eu digo que não? Porque você diz que seu esposo se tornou protestante. Ou seja, quando ele casou com você, ele casou católico e você católica. Casaram na igreja católica. Se ele abandonou a igreja católica, ele não é obrigado, você não é obrigado a abandonar a igreja católica. Sinto muito. Eu acho que ele precisa respeitar você, respeitar a sua fé. Vocês foram batizados na igreja católica. Quando vocês foram batizados, se disseram lá diante do sacerdote, né? Eu recebo como minha esposa, prometo respeitar-lhe, né? Todos os dias da minha vida. Então, respeitar a opção do outro, né? É parte da fidelidade conjugal. Daniel, somente padres podem abençoar objetos de devoção? Sim, porque os padres receberam. O padre, no dia da ordenação, ele tem as suas mãos ungidas com o óleo, né? E recebe a bênção sacerdotal, né? Para governar a igreja, para pregar o evangelho e para abençoar. Então, padre e diácono e bispo também é que devem abençoar automóveis, imagens, terços, medalhas, benzer casa, etc. Nós, leigos, podemos pedir a bênção de Deus. Então, um filho pede ao pai: pai, a bênção, Deus te abençoe. Então, o pai pede que Deus abençoe, né? Mas ele não fala, eu te abençoo, assim, né? Como um sacerdote, não. Entende? Então, a bênção sacerdotal é uma bênção mais eficaz do que a bênção que nós pais damos para os nossos filhos, né? E nós devemos dizer, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso podemos dizer. Não identificar. É verdade que a igreja proibia os fiéis de lerem, de terem contato com a Bíblia. Soube que essa situação só foi resolvida após a Reforma Protestante, onde Lutero incentivava o acesso ao livro sagrado. Não é isso, é o contrário. Por que a igreja restringiu o uso da Bíblia?
Eu vou explicar. Exatamente por causa da Reforma Protestante. Porque quando surgiu a Reforma Protestante, em 1517, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E como já tinha sido descoberta a imprensa por Gutenberg, a Bíblia passou a ser publicada, a Bíblia protestante, que não é a mesma coisa da Bíblia católica. Então, o que a igreja fez? Não leiam essa Bíblia. Não leiam. Porque a única Bíblia que a igreja tinha era em latim. E o povo não sabia o latim. Então, o povo começou a querer ler a Bíblia protestante e outras coisas. Então, a igreja restringiu. Quando passou o perigo, a igreja, de novo, quando a igreja pôde fazer a Bíblia, a tradução do latim para outras línguas, né? Então a igreja aí incentivou a leitura da Bíblia como é hoje. Mas a leitura da Bíblia não foi estimulada por causa da Reforma Protestante, não, pelo contrário. A Reforma Protestante travou a Bíblia por causa dos erros que a igreja queria evitar. É isso aí que aconteceu. Eu escrevi um livro que eu coloco esse assunto, que eu chamei de Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Depois eu pego esse livro aqui depois do intervalo e eu mostro. Bem, Yara Santos, é verdade que existe mais de uma Igreja Católica? Não. Igreja Católica existe uma só. Igreja Católica Apostólica e Romana. Igreja Católica Apostólica é o nome dele. Romana não é a identidade da igreja. A identidade da igreja é Igreja Católica e Apostólica, né? Que é una Santa Católica e Apostólica. Né? Agora, inventaram Igreja Católica Brasileira, Igreja Católica Renovada. Não, não é. Só existe uma igreja. Jesus falou sobre Pedro, bem claro, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A é singular, né? Não é plural, as minhas, não. A minha igreja. Sobre Pedro e os apóstolos. Eu escrevi um livro, se você quiser aprofundar esse assunto, um livro que eu chamei de A Minha Igreja. Aí eu explico tudo ali sobre a igreja. Bruno Melo, eu ganhei um cordão que tem o formato de um crucifixo, só que tem a pomba do Espírito Santo no lugar de Jesus. É correto isso, o Espírito Santo crucificado ao invés de Jesus? Eu entendi, você recebeu a cruz e ali tem a pombinha do Espírito Santo ao invés de ser o Cristo crucificado. Não quer dizer que o Espírito Santo está crucificado. Não tem jeito de crucificar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é espírito. Ninguém consegue pegar um espírito e pregar numa cruz. Então, a colocação do Espírito Santo ali não quer dizer Espírito Santo crucificado. Não quer dizer isso. O que querem dizer é que Cristo está ali na cruz e o Espírito Santo está com Cristo. Não quer dizer o Espírito Santo crucificado. Agora, o ideal é usar a cruz com Cristo crucificado. Esse que é o sinal mais importante da nossa fé católica. Certo? Bem, Terezinha, eu gosto de dizer só primeiro nome da pessoa, sabe? Que fica mais difícil para identificar a pessoa e ela sabe que é dela que eu estou falando por causa da pergunta que ela mandou. A Terezinha diz assim: porque em vários trechos na Sagrada Escritura, quando fala dele ou ele com letra maiúscula, refere-se a Jesus. A escrita está em letra minúscula. Bom, Terezinha, quando a gente está falando de Deus, seja Deus ou seja Jesus, ou seja o Espírito Santo, e a gente usa um pronome, né? Porque ele, você está falando de Jesus, então é bom usar ele maiúsculo. Dele, está falando de Jesus, então é bom usar o maiúsculo. Entende? Essa é uma norma muito boa, porque aí nós estamos falando de Deus.
E Deus deve sempre escrever com letra maiúscula. É isso, entendeu? Maria, é pecado praticar a dança do ventre somente por esporte em academia de dança? Maria, não é bom, porque é uma dança sensual. Numa academia, né? Você está falando que academia de dança, tem mais gente. Né? Então, aquilo que é sensual não deve ser usado, porque pode despertar nos outros tentação. E a gente não pode ser causa de pecado para os outros. Isso é muito sério. Isso é o chamado escândalo. Né? Jesus disse bem claro, haverá escândalos, mas ai daqueles que derem escândalo. Se for um escândalo, então, dado a uma criança, Jesus fala, olha, é melhor que se suicidasse. É melhor que colocasse uma pedra de moinho no pescoço, uma pedra pesadíssima, pedra de moer o trigo antigamente, e se jogar no mar. Olha a gravidade da gente ensinar coisa errada para a criança. Eu fico horrorizado hoje de pensar professores que às vezes ensinam para as crianças horrores sobre sexo, ideologia de gênero, coisas sobre masturbação, sabe? Estão escandalizando as crianças, estão levando as crianças para o mau caminho. Jesus disse, ai de vós, seria melhor que vocês amarrassem uma pedra no pescoço e se jogassem no mar, para ir lá para o fundo. Gente, cuidado quando se ensina coisa errada para a criança. A criança é inocente, a criança é pura, a criança é santa. Cuidado com aquilo que você põe na cabeça da criancinha. Deus está vendo. Jesus diz, os seus anjos estão assistindo diante do Pai. O anjo da guarda da criança está ali diante da criança e está diante de Deus. É muito séria essa questão. Entenderam? Então, a pergunta aqui da Maria, sabe, é preciso tomar cuidado com aquilo que a gente faz e fala com as crianças. Não identificar. A pessoa pede para não ser identificado. Ouvi uma vez que não podemos fazer imagens que representam Deus Pai. Se é assim, como explicar a imagem do Divino Pai Eterno? Veja, a igreja não proíbe fazer a imagem do Divino Pai Eterno. Não é que você vai representar o Pai Eterno. O Pai Eterno é espírito. Você não tem como representar um espírito, mas você pode simbolizar o espírito. Por exemplo, Espírito Santo é um espírito, mas ele é simbolizado por tantas coisas. O Espírito Santo é simbolizado pelo fogo que desceu em Pentecostes, em língua de fogo. Ele é simbolizado pela pomba. Ele é simbolizado pelo vento, o ruá que sopra onde quer. Ele é simbolizado pelo dedo com o qual Deus escreveu na pedra os mandamentos para Moisés. Ele é simbolizado pelo óleo, é simbolizado pelo selo, que o selo marca. Entende? Nada disso é o Espírito Santo. É um símbolo. O Pai Eterno, como é Pai, né? Não é simbolizado por um ancião, um idoso. Não é que aquilo é o Pai, não é que aquilo é a imagem do Pai. Não, é um símbolo do Pai. Nós, como nós somos humanos, nós precisamos de imagens. É como a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil não é o Brasil, mas lembra o Brasil. Você entendeu? Então, a igreja não proíbe de representar o Pai Eterno como uma pessoa idosa. Gilma, temos consciência de que sacerdotes e bispos são simpatizantes e até defensores de candidatos de partidos comunistas. O que eu gostaria de saber é por que a igreja é conivente nesses casos
e não aplica as sanções legais do Código Canônico. Bom, ô Gilma, a gente sabe que a Igreja, ela condenou muitas vezes o marxismo e o comunismo. Eu até escrevi esse livro, Marxismo, uma ideologia atraente e perigosa. E aqui nesse livro eu coloco o que os padres, ou melhor, os papas da Igreja falaram sobre o marxismo, o socialismo e o comunismo. Se você ler, por exemplo, a encíclica do Papa Pio XI, né, eu coloco aqui alguns trechos da encíclica dele, né, ele coloca bem claro, Divini Redemptoris. É uma encíclica inteirinha para condenar pesadamente o socialismo, o marxismo e o comunismo. E depois Pio XII condenou, João XXIII condenou, João Paulo II condenou, Paulo VI condenou. Eu não sei como é que pode ser que haja algum padre que se diga marxista e que apoie um partido comunista, apoie candidatos de partidos comunistas. É uma incoerência com a Igreja. Totalmente. Basta ler a Divini Redemptoris. Agora, por que a Igreja não pune? Aí eu não posso responder. Porque a responsabilidade numa diocese é do bispo. Se o bispo vê um padre desse jeito, ele devia chamar o padre e corrigir. Ou então, numa congregação religiosa, o superior da congregação. Aí eu não posso dizer a você por que não acontece essa correção. Mateus, sei que o demônio é representado como um nó, no Apocalipse. E por isso fiquei com a dúvida se qualquer representação de dragão também significaria o mesmo. Aí entendi. O Mateus está dizendo que o demônio é representado por um dragão no Apocalipse. Ele quer saber se todo o símbolo de dragão é uma representação do demônio. Como gosto de jogar videogame, seria errado utilizar dentro de um jogo, por exemplo, usar o dragão num videogame? Bom, primeiro de tudo, Mateus, que dragão é uma coisa que não existe. É uma lenda. Dragão é uma lenda, não existe dragão. Né? Diz lá a lenda que São Jorge matou um dragão, que uma vez por ano jogava uma virgem lá para o dragão consumir, para que o dragão não lançasse fogo sobre a cidade. É lenda, não existe dragão. Então, o Apocalipse usa a imagem do dragão, porque naquele tempo se acreditava que dragão existisse. Mas não existe. Então, o demônio não é um dragão, porque o dragão não existe. É um símbolo do demônio. Né? Mas não quer dizer que todo dragão seja um símbolo de demônio. Não. Há outras representações de dragão com outras coisas. Agora, eu vou falar, acho o dragão uma coisa tão feia que eu não usaria nem em jogo para até não assustar as crianças e coisas desse tipo, sabe? Tá aí. Mas não sei dizer para você se a igreja proíbe isso ou não. Eu nunca vi algo escrito. A gente tem que usar bom senso, né? O que é bom, né? O que não é bom, não é bom. E normalmente onde aparece dragão, aparece briga, aparece guerra, aparece sangue, aparece violência. Né? Muito bem. Pergunta do Sandro. Pode-se celebrar o matrimônio em bufês, chácaras, etc.? Veja, ô Sandro, o que diz o Código de Direito Canônico? Diz assim, que os casamentos, os matrimônios, devem ser celebrados na igreja matriz da paróquia. Essa é a regra. Cada paróquia tem a sua igreja matriz, é a igreja do pároco. Depois tem as outras capelas, né? Então, os matrimônios devem ser celebrados na igreja matriz. Para dar um sentido de unidade. Matriz quer dizer mãe. Agora,
para celebrar fora da matriz, tem que ter uma autorização do bispo. Se o bispo der autorização para celebrar fora, não sei, tem gente que quer celebrar o casamento da praia, quer celebrar o casamento na chácara, aí vai depender do bispo autorizar ou não. É o que eu poderia dizer aqui. Niura, castigo para os filhos, funciona? Niura, funciona. Agora, vamos entender o castigo. Uma coisa é você castigar com jeito, com delicadeza. Outra coisa é você castigar de maneira errada. Evidentemente que não se pode bater numa criança, não se pode humilhar a criança, não se pode corrigir a criança na frente dos outros, que ela fica humilhada e fica com raiva de você. Né? Então é o seguinte, um castiguinho no sentido de correção é bom e é necessário. Você colocar de castigo uma criança que está fazendo malcriação, vai lá para o seu quarto de castigo. Minha mãe fazia isso e eu fiz com meus filhos. Vai lá para o seu quarto, você vai ficar lá 20 minutos para você ficar pensando no que você fez de errado. Às vezes é uma malcriação, às vezes bateu no irmão mais novo, às vezes, enfim, precisa. Agora, nunca humilhar a criança, nunca xingar a criança, nunca bater na criança. Uma coisa é ter pulso, outra coisa é ser violento. Não. Eu queria sugerir um livro, ele está por aqui, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Educar pela Conquista e pela Fé. Está aqui, é esse livro aqui, olha. Eu eduquei 5 filhos, hoje nós temos 12 netos, e eu tive que pensar muito nisso, sabe? Como educar um filho, né? E eu cheguei a essa conclusão, educar pela conquista e pela fé. O que é educar pela conquista? Você ganhar o coração do seu filho. Entendeu? Eu ficava pensando, mas como é que eu vou conquistar o meu filho? Eu vou dar para ele o tênis caro que ele quer, a calça cara, o moletom caro? Não, aí o pobre não pode conquistar o filho. Então eu entendi que você conquista seu filho não é com aquilo que você dá para o seu filho, mas é aquilo que você é para o seu filho. Um amigo, um companheiro, você está junto dele quando ele precisa de você, entendeu? Então, seu filho passa a te orgulhar. É o meu pai, é a minha mãe. Aí, o que você ensinar para o seu filho, teu filho vai ouvir. Mas aí você tem que gastar tempo com o seu filho. Você tem que gastar tempo, você vai levar ele para soltar pipa, jogar futebol, andar de bicicleta, cavalgar, passear na trilha com você, entende? Gastar seu tempo com ele. Aí você conquista teu filho. É como um rapaz que conquista uma moça. Fica meio bobo, né? Um e outro. Um rapaz é namorado, a moça não, né? Aí quando você for rezar, seu filho vai querer rezar com você. Você vai trabalhar, seu filho vai trabalhar com você. Por quê? Porque você conquistou o coração dele. Aí você não precisa bater, não precisa xingar e quase você não vai precisar castigar. Entendeu? Eu sugiro que você leia esse livro. Eu escrevi esse livro aqui porque um dia, quando meus filhos eram adolescentes ainda, 5 filhos, né? Eu vi escrito atrás de um carro que passou na minha frente: conquista teu filho antes que o traficante o faça. Eu digo, o quê? Então, é uma disputa entre o traficante querendo levar meu filho para a droga e eu, porque eles vão nas escolas, né? Procura ganhar aquelas crianças mais fáceis, né? Isso me fez pensar muito, né? Como é conquistar uma criança, né? Não é só pelo castigo que a gente corrige uma criança, não. É conversando, é dialogando, sabe, gastando seu tempo com a criança, principalmente na hora que ela precisa de você, uma hora que ela tem medo de alguma coisa, entendeu? Isso faz com que você tenha, né, a criança assim, no seu comando.
Aí tudo que você fizer, você pode ter certeza que essa criança vai repetir. Um pai que fala palavrão, a criança vai fazer palavrão. Um pai que bate no filho, o filho bate no menor, o menor bate no menor, o último, quando não tem ninguém para bater, bate no cachorro, porque ele aprendeu a bater. Não é por aí que a gente vai educar o filho, não, entendeu? Com firmeza, quando tem que corrigir, corrige. Às vezes você tem que tomar dele um brinquedo, tem que tomar dele, às vezes, um videogame, tem que proibir de ir numa festa, para que você não perca o comando sobre a vida dele. Certo? Vamos para o nosso intervalo e a gente volta para continuar aqui com mais perguntas. Meus amigos e amigas, estamos de volta já com o nosso programa Pergunte e Responderemos para a segunda parte do programa. São as perguntas que chegaram por e-mail, ok? Pergunte e responderemos @cançãonova.com. Você pode mandar aí a sua pergunta. E eu quero também lembrar você que a Canção Nova precisa da sua ajuda. Sem a colaboração de cada um, os programas não podem ir para o ar. Você sabe que o custo de uma televisão é imenso. Satélite que você tem que pagar, Embratel, não é brincadeira. Né? E não se esqueça que a Canção Nova é uma comunidade que tem mais de 1000 consagrados, além de mais de 1000 funcionários, porque são tantas as atividades. Tudo isso é um projeto de evangelização. Não é para dar lucro para ninguém, não é para enriquecer, é para evangelizar. Então a Canção Nova, né, agradece aí a você que todo mês contribui pelo banco, né, o débito automático, ou então você pode pelo celular mesmo fazer seu depósito pelo aplicativo, ou receber o boleto bancário na sua casa. Né? E aí nós estamos construindo o reino de Deus. Papa João Paulo II dizia assim: quem é que vai desfrutar do reino de Deus? João Paulo II é aqueles que ajudarem a construir o reino de Deus. E o reino de Deus quem constrói é a igreja. A Canção Nova é a igreja. Muito bem, eu quero mostrar aqui a vocês alguns livros que ajudam a nosso crescimento espiritual. Eu estou escrevendo um curso bíblico em livros. Já escrevi 3 volumes, só tem 2 aqui, mas o terceiro está saindo esse mês. Né? O primeiro volume é uma introdução à Bíblia e o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E eu explico aqui, numa introdução, como ler a Bíblia, como é que a Bíblia foi escrita, a história do povo judeu, para a pessoa poder ter base para entender, especialmente o Antigo Testamento. Depois eu escrevi os livros históricos, que são os livros históricos. Depois que o povo entrou na Terra Prometida, não é? A travessia do deserto, 40 anos. Então vem lá o livro dos Juízes, depois tem os livros dos Reis, 2 livros dos Reis, 2 livros de Samuel, 2 livros das Crônicas, depois tem, né, 2 livros de Macabeus, tem um livro de Esdras, Neemias, Judite, Esther, Tobias, são livros históricos. Como entender esses livros? Como ler esses livros? Qual é a mensagem desses livros? Né? E também já escrevi o terceiro volume, que são os livros sapienciais, os livros de sabedoria na Bíblia. Né? Por exemplo, o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro do Eclesiástico, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, né? Provérbios. O que eles querem nos ensinar? Certo? Bom, um outro livro que eu quero mostrar aqui é o seguinte, né? Calúnias e lendas sobre a Igreja Católica. Eu falei disso aqui na nossa conversa, né? Muitas vezes a igreja é atacada mentirosamente, caluniosamente. Então aqui eu conto, né, muitas calúnias e lendas que são feitas sobre a igreja. E mais um livro que eu quero mostrar aqui é este. Né? Durante 50 anos, eu tenho feito palestras desde meus 20 anos de idade.
Então, esse ano eu resolvi pegar todos os resumos das palestras que eu fiz e coloquei aqui um roteiro bíblico dessas palestras. Pode ser útil para quem quer fazer palestra, pode ser útil para uma catequese. Então, são palestras, resumos, né? Roteiros. Palestras sobre Nossa Senhora, sobre o Espírito Santo, sobre os sacramentos, entende? Sobre a igreja, sobre evangelização, sobre espiritualidade, sobre moral católica. São 40 palestras resumidas, muito em cima da Bíblia e da tradição da igreja e dos ensinamentos do magistério da igreja, para quem quer fazer palestras, né, para as pessoas. Muita gente me pergunta, como é que eu preparo uma palestra sobre isso? Toda hora eu recebo e-mail assim, professor, pediram para eu fazer uma palestra sobre o Espírito Santo, o que eu faço? Aí eu, peraí, vou fazer um roteiro aí, para quem quiser trabalhar com isso. Muito bem, vamos continuar com as perguntas. Eu tenho aqui agora a pergunta, deixa eu ver onde eu parei. João, como cristão católico, como encarar a morte? Como lidar com a dor da perda? João, eu já passei por muita experiência de morte, de amigos, de parentes. Já perdi meu pai, minha mãe, 2 irmãos, minha esposa, não é? Já passei por muitos momentos dolorosos de morte, principalmente a minha esposa, há 9 anos atrás. Como cristão, nós temos que encarar a morte, primeiro, não como um fim, né? Mas como uma mudança de vida, uma vida para a eternidade, uma vida em Deus. Nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Então, nunca encarar a igreja como... A gente fala, eu perdi meu pai, mas não posso encarar a morte como uma perda, não. Santa Teresinha dizia assim, eu não morro, eu entro na vida. Eu não morro, eu entro na verdadeira vida. Então, primeira coisa é a crença na ressurreição, né, que nós vamos ter em Deus. Segunda coisa é o seguinte, aceitar a vontade de Deus. Ah, mas então é Deus que matou minha esposa, matou meu pai, matou... Não, não é. A morte entrou no mundo por causa do pecado. E Deus resolveu o problema da morte com a ressurreição de Cristo. Então, a morte entrou pelo demônio, a ressurreição entra por Deus. Então, paciência. Eu vou ter que ser renovado na ressurreição e para passar pela ressurreição tem que passar pela morte. Então, aceitar a morte, não é? Conforme a vontade de Deus. Entende? E entregar na mão de Deus. Né? E uma experiência minha própria é o seguinte, quanto mais você aceita e entrega para Deus, mais rapidamente você tem a consolação. Eu tenho a experiência, quando você aceita a vontade de Deus, Deus te dá a paz. Se você fica brigando, não aceita, remoendo, é pior. É que nem a coceira, uma urticária. Quando você tem urticária, quanto mais você coça, mais você vai ficar coçando. Aceita. Entrega para Deus. O velho Jó diz lá no primeiro capítulo, versículo 21 do livro de Jó, né? Deus dá, Deus leva. Bendito seja Deus. É a melhor atitude diante da morte. Entendeu? Deus me deu uma esposa há 40 anos e levou. Eu digo, Senhor, obrigado pelos 40 anos que o Senhor me deu. Pelos 5 filhos que o Senhor me deu com ela. Agora leva, ela é sua. Tem que entregar, entendeu? Eu tenho um livro que eu explico um pouco isso, vou mostrar aqui. O Cristão Diante da Morte. Nesse livro eu faço uma reflexão sobre isso. Aqui eu falo também dos últimos acontecimentos, né? A morte, o juízo particular, o que é o céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, novos céus, nova terra, parousia, a volta de Jesus, né? Ajuda.
Dom Henrique Soares, nosso querido Dom Henrique, né, que faz um ano, há pouco tempo que ele faleceu, também escreveu um livro sobre isso, Escatologia, o fim do mundo. Ele fala aqui mais da questão do fim do mundo, né? Dom Henrique explica isso também. Bom, pergunta do José Luiz. O que é o juízo particular? Olha, esses dois livros que eu mostrei, José Luiz, tanto o Escatologia como o Cristão Diante da Morte, esses dois livros falam sobre a morte, o juízo particular, o juízo final. O juízo particular, a Bíblia fala muito claro, né? São Paulo fala na carta aos Hebreus, bem claro, né, que nós vamos ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo, né, para que cada um receba a recompensa de acordo com o bem ou com o mal que fez. Está lá na carta aos Hebreus, né, isso bem claro, né? Também, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, São Paulo fala isso. Então, tanto a carta aos Hebreus fala, como a carta aos Hebreus, o capítulo 9, versículo 23, diz assim, né? Está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. Eu e Deus, eu e Cristo. Depois terá o juízo final. No fim da história humana, quando Cristo voltar na parousia, haverá um juízo de toda a humanidade junta. Aí ninguém sabe como é que vai ser isso. Mas Deus pode fazer isso, né? Porque ali todos os corpos vão ressuscitar. Um corpo ressuscitado, ele não ocupa mais espaço. Então haverá um juízo em que tudo que cada um fez de bom ou de mal vai aparecer, para que haja uma justiça perfeita, não é? Agora, uma coisa bonita que a igreja ensina é que tudo aquilo que a gente tiver confessado com o sacerdote, você se arrependeu e mudou, aquilo não aparece mais. O perdão que o sacerdote dá apaga seus pecados. Então, isso não vai mais aparecer nem no juízo particular e nem no juízo final. Ok? João Veloso. O que leva uma pessoa para o céu ou para o inferno, segundo a igreja? Bom, de novo, ô João, esse livro Cristão Diante da Morte, Escatologia, fala dessas coisas. Veja, o que leva um cristão para o céu é ser amigo de Deus, viver de acordo com a lei de Deus. Buscar o caminho da verdade, da justiça, do amor, do bem, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, né? Ser honesto, viver os mandamentos, né? Não ser corrupto, não ser ladrão, não passar os outros para trás. É ser justo. Vai levar para o inferno quem? Quem vive tudo o contrário. Quem vive enganando os outros, mentindo, corrompendo. Aí pegou o caminho do mal. Pegou o caminho do mal, vai terminar no inferno. Pegou o caminho do bem, vai terminar em Deus. Jesus fala, entra pela porta estreita, porque é a porta da vida. Sermão da Montanha, né? Cadê a porta estreita? É você dizer não para as desordens, as paixões desordenadas dentro de nós. Dizer não ao pecado. É a porta estreita. Não à soberba, não à ganância, não à luxúria, né? À impureza, não à gula, não à ira, não à inveja, não à preguiça, não à maledicência. Dizer não ao mal. É a porta estreita que leva para o céu. Muito bem. Agora, esses dois livros que eu acabei de mostrar aqui, né? O Cristão Diante da Morte, fala do juízo, do céu, do inferno, purgatório, etc. Marcelo, o fogo, entre aspas, no purgatório é diferente do fogo, entre aspas, no inferno? Ô, Marcelo,
Veja, o fogo aí, você colocou entre aspas, e é isso mesmo. Não é o fogo como esse fogo da terra. Porque quem está hoje no céu e no inferno não está com o próprio corpo, está só com a alma. E a alma é espiritual. A alma não queima. A alma não queima com fogo, que é espiritual. Então, esse fogo, embora às vezes os santos tenham visto a visão de almas queimando no inferno e tal, não é um corpo queimando, porque um corpo queimando acabaria. É uma maneira de Deus mostrar o sofrimento interior da alma, que é um sofrimento que queima como fogo, entende? Tem gente que fala, meu coração está queimando de dor. Não tem fogo lá dentro, mas tem dor, entende? Então, o fogo do purgatório é um fogo de arrependimento, de purificação, é uma catarse, né? É como você põe um ferro no fogo, para ele ir ficando um ferro enferrujado no fogo, vai caindo a ferrugem, daqui a pouco o ferro está brilhando da cor do fogo, né? Então, é uma purificação, que a gente chama de fogo. Agora, o inferno é completamente diferente do purgatório. No purgatório, a pessoa sofre com paz. Eu escrevi um livro sobre o purgatório, está aqui, ó, esse livro aqui. Eu coloco aqui uma coisa muito bonita, né, que é uma palavra de São Francisco de Sales, explicando o que é o purgatório, que coisa bonita. E a igreja fala o seguinte, que quando fala do purgatório, no parágrafo 1030, no catecismo, fala que o purgatório não tem nada a ver com o inferno. No inferno é desespero, no inferno é perdição eterna, mas no purgatório não. Eu vou ler um pedacinho aqui, são ensinamentos de São Francisco de Sales, doutor da igreja. Ele fala assim, olha que bonito. No purgatório, as almas ali vivem uma contínua união com Deus. Olha aí, no inferno não tem isso, não. Estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus, só querem o que Deus quer. Purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer Deus. Querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade de Deus. São invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição. Amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. São consoladas pelos anjos. Olha aí, não tem anjo no inferno, não. Estão certas da sua salvação, com uma esperança inigualável. Gente, isso aqui foi um santo doutor da igreja que escreveu, São Francisco de Sales. As suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. As almas do purgatório têm paz. Se é grande a dor que sofrem, a dor dessa... Qual é a dor da alma do purgatório? Os santos dizem que é a saudade de Deus. Porque uma coisa que os santos falam, inclusive nesse livro aqui, eu coloquei aqui o Tratado do Purgatório, que foi escrito por uma santa, Santa Catarina de Gênova, de 1510. Ela descreveu na Terra, durante 2 anos, a realidade do purgatório. E ela diz que qual é a dor da alma? É saudade de Deus. Porque os santos explicam que quando a pessoa morre, a alma separa do corpo, a alma fica louca para voltar para Deus. Mas como ela não pode voltar para Deus, porque ela ainda está impura, então ela tem que se purificar. Mas aí ela sente uma saudade imensa de Deus. Entende? É como uma saudade que a gente sente aqui na Terra, quando você perde um parente ou quando você, não sei, ficou longe da família.
longe do namorado, da namorada que você ama. Muito bem, vamos em frente. Juliano, qual a diferença entre adoração e veneração? Ô Juliano, completamente diferente. A gente só adora Deus, né? Adorar a Deus é prostrar-se diante de Deus. Eu te adoro, né? Todo o meu ser, toda a minha inteligência, vós sois o meu Deus, meu Criador, o meu tudo. Venerar é diferente. Venerar é você ter um culto de respeito, de amor aos anjos, aos santos, à Virgem Maria. Inclusive, na teologia, são palavras diferentes. Venerar é dulia, adorar é latria. Daí vem idolatria, adoração de ídolos. Entende? Nossa Senhora recebe um culto de hiperdulia, super veneração. Por quê? Porque é mãe de Deus. São José recebe um culto de protodulia. Proto quer dizer primeiro, depois de Nossa Senhora, São José, porque é pai do menino Jesus. Entende? Então, não tem nada a ver idolatria com veneração. Adoração com veneração. A gente só adora Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, mas vocês católicos se ajoelham diante de Nossa Senhora. A gente não ajoelha diante de Nossa Senhora para adorar Nossa Senhora. A gente se ajoelha para rezar, para pedir a intercessão dela. E o gesto de ajoelhar é um gesto de penitência, de sacrifício, que agrada a Deus. Mas não é no sentido de prostração para adoração, não. Porque adorar é negócio de foro íntimo. Não é uma questão do seu físico. Você pode se ajoelhar para xingar uma pessoa. Você pode se ajoelhar até para matar uma pessoa. Não é um gesto, simplesmente, que significa o teu sentimento. Seu sentimento é aquilo que está lá no seu coração. Bom, Marcelo, Marcelo já foi. José Hilton, o que é o limbo? É o mesmo que o purgatório? Ô José, o limbo não existe. O limbo foi uma figura que alguns teólogos usaram, mas que nunca foi dogma de fé. O purgatório é dogma de fé. O limbo nunca foi dogma de fé. O que alguns teólogos chamavam de limbo? Por exemplo, uma criança que morreu sem o batismo. Então, alguns teólogos diziam assim, essa criança não vai para o céu, porque está escrito lá, quem crer e for batizado será salvo. A criança não foi batizada. Ah, mas por outro lado, ela não tem pecado nenhum, porque é uma criança inocente. Mas então também não pode ir para o inferno. Então não vai para o céu, não vai para o inferno. Então o limbo é criar uma figura de um estado de vida em que a alma estaria numa situação que ela não tem nem gozo e nem sofrimento. Uma coisa inerte. A igreja nunca reconheceu isso como dogma de fé. Inclusive, o catecismo da igreja hoje fala o quê? Que existe a possibilidade da pessoa ser salva até sem o batismo, se ela tem o desejo do batismo. Por exemplo, a igreja falava muito no começo do batismo de desejo. Antigamente, quando só se batizava no dia da Páscoa, na vigília pascal, e os catecúmenos se preparavam durante 2 anos para ser batizados. Às vezes, eles eram martirizados antes de ser batizados. Aí eles receberam o batismo de sangue, o batismo de desejo. Entende? Então, as crianças que morrem sem batismo, o que diz o catecismo hoje? Diz assim, que nós devemos esperar a salvação dessas crianças pelos caminhos extraordinários da misericórdia de Deus. O caminho ordinário é o batismo, mas Deus, na infinita misericórdia dele, tem caminhos extraordinários, que nós não sabemos, entende?
Então, o catecismo até lembra aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Então, a gente deve esperar que as crianças sejam salvas. Então, limbo não existe, não é dogma de fé. Purgatório, sim. Michele, casei, mas não quero ter filhos. Meu casamento pode ser considerado nulo? Sim. Se o casal casou e pode ter filho e decide que não quer ter nenhum filho, esse casamento pode ser nulo, sim. Por quê? Porque o casal prometeu no altar: vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Porque o casamento, gente, é para ter filho. Entende? A primeira finalidade do casamento são os filhos. Crescei e multiplicai. É para o casal crescer, viver uma harmonia conjugal e ter os filhos. Você sabe que um casal que não pode ter relação sexual por problemas físico irreversível, não sei, um tetraplégico, não consegue realizar o ato sexual nenhuma vez. Isso atestado pela medicina. A igreja não pode celebrar o matrimônio. Por quê? Porque o matrimônio é para ter filhos. A igreja não impõe quantos filhos o casal tem que ter, mas não pode se fechar 100% a ter filho. O casamento, sim, torna-se nulo nesse caso. Tá bem? Por isso, gente, que a igreja ensina uma coisa muito interessante, né? No céu não nasce criança. Quando os fariseus perguntaram para Jesus com quem aquela mulher, né, que teve 7 maridos, com qual deles ela ia viver no céu, Jesus disse: com nenhum deles. No céu não tem mais casamento. No céu vão ser como que anjos, ou seja, né, não vai ter mais vida sexual, não vai ter mais... Entende? Porque a união vai ser com Deus. Embora a gente tenha comunhão com todas as pessoas na eternidade. Entende? Então, quem vai para o céu é quem nasceu na terra. Por isso, o casamento. Muito bem. Vamos encerrando aqui o nosso programa. Agradeço a vocês que me acompanharam até agora. E vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima semana. Fique com Deus.